Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nair do Uniartes Reciclagem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu trouxe hoje um projeto aqui para a gente desenvolver juntos. Eu quero fazer um mini álbum vintage, meio junk também, assim, aproveitando alguns materiais e usando algumas folhas de papel de scrapbook que eu já tenho há bastante tempo e que assim é uma folha de cada, então eu não consigo fazer um projeto completo, um álbum completo, porque ele não tem uma coleção, são tudo folhas soltas, aleatórias. Aí eu procurei assim umas que combinasse mais ou menos entre si e eu quero fazer esse mini álbum de envelopes, fazendo os envelopes. Aí a primeira coisa que eu pensei foi o tamanho do envelope que eu queria, e eu queria usar esse envelope de carta aqui, ó, que ele mede 18 centímetros, 3, mais ou menos, por 12, tá? Então é um envelope com tamanho bom, só que eu não queria neste modelo aqui. Eu queria ele com aquele modelo tradicional, assim, com 4 pontas, sabe? Não assim esse estilo desse aqui. Aí eu precisava, a primeira coisa que eu precisei saber foi que tamanho de papel que eu preciso para fazer um envelope que tenha este formato, mais ou menos neste tamanho, e com aquele, no formato que eu queria, que eram 4 pontas, que seria esse aqui. Eu vou pegar, ó, aqui eu já cortei eles, já trouxe eles todos cortadinhos, tá? E aqui eu só tirei o biquinho daqui da ponta, mas era uma ponta igual a essa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi medir aqui essa diagonal. Gente, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu mostro uma técnica de como a gente pode fazer envelopes de qualquer tamanho que a gente precise para colocar um cartão, alguma coisa dentro. Vamos supor que vocês tenham um cartão deste tamanho e eu quero colocar ele dentro de um envelope e eu tenho que fazer um envelope. Então, lá nesse vídeo eu mostro, eu vou deixar linkado ali em cima para vocês verem, né, se alguém tiver curiosidade, e para poder fazer um que caiba esse cartão dentro, tá? Lá tem o passo a passo bem direitinho. Não é o caso que eu tô fazendo aqui. Aqui eu vou fazer uma coisa mais simples. Então, eu quero um envelope que ele fique desse tamanho, não que caiba isso dentro do envelope. Então, eu medi aqui a diagonal, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Tá? Eu cortei etapas do que tem lá no vídeo, mas eu acertei aqui, tá? Então, a gente mede aqui a diagonal, tá? Eu medi essa diagonal aqui, ela deu 22 centímetros, tá? Então, se essa diagonal aqui, ó, ela tem 22 centímetros, eu tenho que acrescentar mais 2 centímetros, mais 2, que eu vou ficar com 24 centímetros, que é o tamanho do papel que eu preciso. Então, eu preciso de um quadrado de 24 centímetros, certo? Então, eu peguei aqui uma folha, ó, para mostrar para vocês. Eu tenho a folha aqui, que é uma folha de 12 polegadas, normal, e eu vou cortar, então, aqui um quadrado de 24 centímetros, tá bom? Aí agora, como é que eu vou saber onde é que eu vou vincar isso aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou riscar esse envelope aqui, ó. Eu vou fazer desse lado para vocês não se perderem, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou medir exatamente aqui a metade dele. Fica bem mais fácil medir assim, ó. Como ele tá só servindo de molde, eu vou dobrar ele aqui. Então, eu vou passar um traço aqui no meio. Aqui. E aqui também. Vou fazer uma cruz aqui no meio dele, tá? Eu tracei uma cruz aqui no meio dele. Agora, como é que eu vou saber para não deixar ele todo torto? Eu vou fazer aqui, ó, traçar aqui uma diagonal aqui dentro desse meu papel, tá? Ó, então agora aqui eu vou traçar uma diagonal aqui no meio dele, no centro, né?
aqui e aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar o traço. Bom, mas tem uma diagonal traçada, então, de ponta a ponta e de ponta a ponta, certo? Eu vou pegar esse envelope aqui, ó, e vou alinhar esses riscos com uma diagonal, ó. Então, eu vou alinhar ele dos dois lados e aqui em cima também, ó. Vou deixar esses riscos coincidindo com essas diagonais aqui. Isso aqui, certo? Então, aqui, ó, vai ser o meu vinco. Vou vincar aqui, aqui e aqui. Ó, então ele ficou vincado assim. Então ele vai ficar um envelope do formato que eu quero, ó. Certo? Só que a gente tem que tirar aqui esse encontro, onde tem essa dobrinha, a gente vai cortar isso aqui, ó, bem nas dobrinhas aqui. Vocês podem cortar usando uma tesoura, ou quem tiver esse furador aqui, ó, também pode usar. É só encaixar ele aqui, alinhar, aqui, ó, fica ali em cima. A gente vai botar as abinhas menores pra cá. Essa aqui a gente vai colar. E aqui, ó, onde elas emendam, ó, onde tá bem, é que ela consegue fechar aqui e aqui. Vocês tanto pode dobrar isso aqui pra dentro ou pode cortar, tá? Outra pontinha aqui, quem tiver esse aqui arredondo aqui, onde tá a córnea, ou corta com a tesoura, né? Faz uma marquinha e corta com a tesoura. E aí tá pronto o envelope no formato que eu queria e da forma que eu queria, do tamanho também que eu queria, certo? Então, isso foi só pra vocês. E aí vocês podem fazer com qualquer tamanho de envelope que vocês queiram, tá? Eu tô usando aqui papel de... Esses, como eu falei, esses papel de scrap. Mas vocês não, se não tem papel de scrap, gente, vocês podem usar outros papéis. Por exemplo, aqui, ó. Chegou uma caixa aqui pra mim, né, que eu tinha comprado um negócio e veio enrolado no papel craft, um papel bem grande. Eu não quis jogar fora o papel, fiz o mesmo processo, recortei ele de vários tamanhos, ó, do tamanho certo e dobrei aqui. Isso aqui é um papel craft de tamanho normal. Eu não terminei esse aqui ainda, eu só fiz os envelopes, ó. Eu vou usar 7 envelopes, 6 ou 7, vou dar uma olhada. E aí faz a mesma coisa, ó. Ficou o mesmo tamanho de envelope, fiz o mesmo processo. Ó, aqui. Então aqui eu já vou poder depois fazer outro projeto usando esse aqui, que vai ser uma coisa bem vintage. E isso vocês podem fazer com qualquer tipo de papel, tá bom? É uma outra opção. Então não se detenha às vezes, eu não tenho papel de scrap, então eu não vou poder fazer. Vai sim. Que isso, menina? Então tá, então vamos lá agora ver a continuidade disso aqui. Eu não vou fechar ainda esses envelopes, tá? Eu vou precisar deles abertos pro projeto que eu quero fazer. Vou deixar eles assim por enquanto. Eu vou usar uma capa. Eu vou fazer uma capa pra ele usando um papelão desse aqui, ó. Exatamente um modelo desse, ele é igual, tá? Esse papelão aqui também, vieram 2 numa caixa, numa embalagem, que já faz muito tempo, isso aqui tem mais de ano, eu acho que tá guardado, bastante tempo. E quando eu tirei as coisas de dentro da caixa, eu olhei isso aqui e disse, nossa, mas isso aqui já é uma capa de álbum, ó, já dá pra fazer alguma coisa aqui. E bem parelhinho, eu não joguei fora, deixei guardado. E agora aqui nas arrumações, eu achei ele dentro de uma caixa que eu tava arrumando e resolvi usar, tá? Então,
eu cortei ele do tamanho que eu queria, né? Que foi desse tamanho aqui, ó. Deixei ele com a medida que coubesse esse envelope aqui dentro. Ó, pra caber o envelope aqui. Ele tá até maiorzinho, porque eu já tinha feito a capa antes de fazer o envelope. Daí eu encaixei o envelope aqui. Tá? E eu simplesmente passei, recortei tudo, e eu passei cola e fui colando páginas de livro para fazer um fundo, deixar ele mais lisinho, tá? E deixar ele bem resistente, bem durinho. Mas é só isso, tá? Não tem nada demais aqui. Peguei uma cola, diluí ela um pouquinho com água, para não ficar tão grossa. Fui passando, passei pincel, fui colando e passando cola por cima. Então ele tá com cola dos dois lados, deixei secar bem e ficou uma capinha bem resistente. E agora eu vou forrar isso aqui também, tá? Mas antes disso eu vou montar o miolo com vocês. Para fazer o miolo eu pensei muito como é que eu ia fixar um envelope aqui. Eu não queria botar sanfona, encaixar, aquela coisa toda. Eu queria fazer uma coisa diferente. Então eu fiz uma nova lombadinha aqui pra ele, ó. Cortei um cartão. Eu vou fixar os envelopes aqui usando uma linha para passar aqui pelos furinhos, tá? Então, tem a lombada. Ela deu uma tira aqui de 4 centímetros, aí eu deixei uma bordinha e fui separando de meio e meio centímetros, e fiz 7 furinhos aqui. Então, eu vou usar 7 envelopes aqui, tá? Aí eu peguei uma linha pra saber o tamanho que eu ia usar. Eu fiz voltas nela aqui, ó. Até eu ter 7 vezes essa volta aqui em cima. 4, 5, 6, 7, tá? E aí peguei o tamanho da linha que eu precisava. Eu vou fazer de um jeito, por exemplo, eu vou tentar fazer de um jeito. Se vocês quiserem amarrar um por um, não tem problema, tá? Vocês podem fazer também. Passa o fio e amarra, passa o fio e amarra. Eu vou tentar fazer amarrando tudo junto. Então eu vou começar enfiando a agulha aqui pela parte de trás. E primeiro eu vou passar os fios para depois encaixar os envelopes. Passando todas as cordinhas, ele vai ficar assim, ó. Parece um cabo de violão isso aqui. Ficou assim. Tá? Tem que deixar ele bem tensionadinho, mas sem puxar demais para não entortar isso aqui. Agora eu vou amarrar aqui atrás, ó. Então vai ficar assim. E aqui, ó, a gente vai fixar os envelopes dessa forma aqui. Então, eu vou passar o envelope aqui no primeiro, ó, aqui por dentro. Encaixar ele aqui, ó, pelo vinco, ó. E agora eu vou fechar o envelope. Faço isso aqui e vou fechar ele, tá? E eu vou fazer isso aqui com todos eles, ó. Vou encaixar um, depois eu venho e vou encaixar o outro aqui no próximo. E aí eu vou fazendo com todos eles assim e vou fechando, vou deixando os envelopes já montadinhos aqui. Ó, então aqui vai ficar, digamos, as páginas, né, do álbum.
ok? Então, essa seria a estrutura interna, tá? E agora eu vou revestir isso aqui, vou dar uma decorada nela. Eu já andei cortando uns papéis que eu vou usar nela. Eu vou encapar, então, essa parte. Também peguei 2 papéis, assim, com estampas diferentes, porque não tem igual. E vou encapar isso aqui por fora, usando esses papéis aqui. E vai ficar com uma cara bem vintage também, tá bom? Ficou assim, então. Agora eu tenho que achar um papel, ver um pra revestir aqui dentro também, tá? Aqui dentro não precisa fazer todo ele inteiro. A gente pode, porque essa lombadinha aqui, ela vai cobrir uma parte, ó. Então, a gente tem que só revestir de onde aparece pra lá. Tá? Daqui pra lá. E eu vou deixar a abertura do envelope pra esse lado. Aí depois de coladinho, então ele vai ficar um albinho assim, ó. Olha, gente, até que ficou bem legal. Eu penso nas maluquices aqui, tento fazer, tento executar, mas acaba que dá certo. Acho que vou ver um papel então pra gente pôr aqui dentro, tá bom?
agora eu vou ter que esperar secar bem isso aqui pra fazer a decoração do álbum, tá? Assim que ele estiver bem sequinho, eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu vou fazer assim, ó. Tá escurecendo, não vai dar tempo de eu terminar todo ele hoje. Então vai ficar parte 1, parte 2. Vocês vão ter tempo de montar uma estrutura dessas. E aí no próximo vídeo, domingo, eu venho e faço a decoração com vocês, tá? Mas só para vocês terem uma ideia como é que ele vai ficar, ó. Ele vai se movimentar dessa forma, ó, os envelopes. E aí depois para fechar, a gente vai amarrar aqui na frente, tá? É que ele ainda tá muito molhado, isso aqui é capaz de ainda querer descolar tudo. Eu tenho que esperar secar melhor aqui dentro. Então eu vou deixar ele secando e domingo que vem a gente volta para terminar. Certo? Então não esqueça de me dar um like e a gente se encontra domingo que vem com ele para concluir, tá bom? Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.